A tempestade chegou em Enid, Oklahoma, numa terça-feira de março, sem alerta, sem sirene, sem notificação. O céu escureceu em minutos e ventos de 160 km por hora começaram a arrancar tudo. Ethan Caldwell estava no porão quando ouviu o estrondo. Não era trovão. Era metal sendo arrancado. O som lembrava um trem de carga passando direto sobre a estrutura. Pela janela, ele viu. O teto dos Hollister simplesmente levantou voo. Telhas, madeira e metal viraram projéteis. Carros tombaram. Transformadores explodiram em faíscas azuis. Charlotte Winslow gritou do andar de cima. Ethan a puxou para o porão segundos antes da janela explodir. Eles se encolheram embaixo da escada, enquanto a casa gemia como se estivesse sendo torcida por mãos invisíveis. 37 minutos depois, o silêncio voltou. 80% das casas no setor leste não tinham mais teto. Megan Hollister encontrou a filha Harper debaixo de um colchão tremendo, abraçada ao coelho de pelúcia. A casa estava aberta para o céu, chuva caindo sobre tudo que um dia foi seguro. Dylan Mercer saiu para a rua com o celular erguido. Sem sinal, torres caídas, internet morta. Naquele momento, a realidade brutal se impôs. Ninguém viria rápido o suficiente. A primeira ambulância chegou 2 horas depois. Tarde demais para 3 vítimas fatais. E ninguém entendia por que os alertas nunca tocaram. Na manhã seguinte, a verdade vazou. O radar meteorológico NEXRAD estava offline há 3 dias. Manutenção programada. O sistema de backup falhou. Os alertas nunca foram enviados. Derecho winds, ventos em linha reta sem rotação, formaram-se rápido demais para alerta manual. E-mails vazados mostraram pior, corrosão severa nos componentes. O equipamento tinha 30 anos, orçamento para substituição, negado 3 vezes pelo Congresso. 17 radares nos Estados Unidos operavam além da vida útil. 7 cobriam áreas densas. Nenhum tinha financiamento. A FEMA prometeu chegar em 72 horas. Mas Enid estava sozinha. Sem energia, sem água, sem lonas. Segunda frente de chuva, vindo à noite. Marcus Whitfield, veterano do Golfo, tentou organizar os vizinhos. Ele conhecia aquela sensação. O relógio correndo contra você enquanto todos esperam ordens que nunca chegam. Bateu nas portas com lista. Lonas, pregos, geradores, água. A maioria esperava que alguém resolvesse. Megan não tinha lona. Sem dinheiro. Cartão EBT offline. Harper perguntava quando voltariam para casa. Às 3 da tarde, a Home Depot em Wichita anunciou. Sem estoque. Saqueada em 2 horas. Enid já tinha sido esvaziada ao amanhecer. Natalie Breckenridge, enfermeira, viu a primeira briga no Walmart. 2 homens disputando lona, socos, sangue. Ela tinha visto isso antes em Porto Rico durante o Maria. O padrão era sempre o mesmo. Primeiro a casa cai, depois a máscara de civilidade. Travis Holcomb e o grupo dele começaram a roubar geradores das garagens. Marcus tentou impedir. Travis mostrou uma faca. Marcus recuou. Tinha netos em casa. E a chuva estava chegando. A segunda noite foi quando tudo desmoronou por dentro. Lonas improvisadas vazavam. Frio entrou. Desespero entrou. Megan quebrou. Segurando Harper no colo, chuva pingando a centímetros de distância, ela finalmente entendeu. Não era falta de aviso que a pegou despreparada. Era anos de acreditar que tempestades só aconteciam com outras pessoas. Dylan gritava com a esposa. Ela queria ir embora. Ele recusava abandonar a propriedade. Ela pegou as chaves e saiu na chuva. Charlotte Winslow olhou para o galpão que sempre criticou. As caixas empilhadas, as bombonas de água, os equipamentos que ela chamava de paranoia, cara. Agora, aquilo era a única coisa entre eles e o colapso total. Ela abraçou Ethan sem dizer nada. Não precisava. Ethan não queria ser herói. Mas quando Marcus bateu na porta pedindo ajuda, Ethan percebeu. Ou compartilhava o que sabia, ou assistia tudo colapsar. Ethan abriu o galpão. 40 galões de água potável. 4 lonas reforçadas. 2 geradores, ferramentas, lanternas de manivela. Rádio de emergência. Comida enlatada para 6 semanas.
O bunker ridículo de Charlotte era agora o único lugar com recursos. Marcus trouxe Natalie. Natalie trouxe Megan. Ethan ensinou o básico. A lógica era simples. Quando os sistemas entram em colapso, você precisa de 3 coisas: água, abrigo, comunidade. Nessa ordem. Água primeiro, bombonas rotacionadas a cada 6 meses. Filtração com pano limpo, ferver 5 minutos. Abrigo. Lona reforçada pregada com ripas de madeira. Energia, gerador apenas 4 horas ao dia para medicamentos de Rosie Underwood, a anciã ativa de 61 anos. Segurança, perfil baixo, luzes apagadas, evitar confronto. Comunidade seletiva, ajudar quem quer solução, não quem quer culpado. Marcus observou Ethan trabalhando. Anos de treinamento militar tinham ensinado uma coisa. Preparo não é paranoia, é responsabilidade. E eles tinham confundido as duas coisas por tempo demais. No 5º dia, a FEMA chegou. Caminhões brancos, tendas azuis, filas antes do amanhecer. Mas algo estava errado. Formulários exigiam documentos que ninguém tinha mais. Escrituras, comprovantes, fotos anteriores. Lonas distribuídas eram finas, rasgavam em dias. Geradores apenas para a infraestrutura crítica. Água racionada. 2 garrafas por pessoa por dia. O verdadeiro golpe veio na reunião do 6º dia. Funcionário da FEMA explicou: Enid não se qualificava para assistência individual de desastre. Derechos tinham categoria menor que tornados. O processo de apelação? 6 a 18 meses. A sala explodiu. Mas pior, documentos vazados mostraram que o radar tinha sido marcado para manutenção emergencial 3 meses antes. O orçamento foi redirecionado para áreas metropolitanas prioritárias. Enid não era prioridade. A infraestrutura falhou porque alguém decidiu que 50 mil vidas valiam menos que política orçamentária. Manhã do 7º dia, novo alerta meteorológico. Outra tempestade. Ventos de 130 km por hora. Enid, 80% sem teto, completamente vulnerável. Travis e o grupo fugiram para Dallas. Levaram tudo o que conseguiram, inclusive coisas roubadas. Dylan postou o último vídeo viral antes de evacuar. 500 mil views em 6 horas. Metade da população saiu. A outra metade ficou. Por escolha, por falta de opção ou porque algumas raízes são profundas demais para arrancar. Ethan, Charlotte, Marcus, Natalie, Megan e Harper ficaram. Reforçaram tudo. Prepararam o porão. Esperaram. A segunda tempestade nunca chegou. Dissipou-se 50 quilômetros antes. Mas o estrago estava feito. A cidade tinha se partido ao meio. Entre os que confiaram no sistema e os que aprenderam a nunca mais confiar. 3 meses depois, Enid ainda reconstruía. Sem FEMA, sem seguro completo. Apenas mãos, suor e teimosia. Ethan ajudou a reconstruir 17 tetos. Não cobrou. Só pediu uma coisa: que cada família montasse um kit de emergência. A filosofia era clara. Preparação não é opcional quando você entende que ninguém virá te salvar no primeiro dia, nem no segundo. Às vezes, nem no 10º. Megan conseguiu emprego. Harper voltou a sorrir. Casa remendada. Mais delas. 3 bombonas de água no closet agora. Ela nunca mais seria pega olhando para o céu sem entender o que estava vendo. Marcus organizou encontros mensais de preparo comunitário. 20 famílias participavam. A lição do Golfo finalmente fazia sentido em solo americano. Você pode sobreviver sozinho se tiver sorte. Mas sobrevive em grupo quando tem estratégia. Natalie abriu clínica de primeiros socorros comunitária. Ensinou o que hospitais não ensinam. Como tratar ferimentos quando não há hospital. Charlotte começou a ajudar outras esposas a entenderem algo fundamental. Preparação não é sobre medo. É sobre amor traduzido em ação. Dylan nunca voltou. Novo emprego em Austin. Novo começo. Comentários divididos entre apoio e decepção. Travis foi preso por receptação em Amarillo. 3 anos de condicional. Rosie Underwood morreu dormindo 6 semanas depois da tempestade. Não foi o vento que a levou. Foi o peso de reconstruir pela 3ª vez aos 61 anos. 140 pessoas no funeral. Muitos repetiram a mesma frase. Ela sempre soube. Sobre tudo.
O radar foi substituído 16 meses depois. Placa comemorativa instalada. Em memória das vítimas da tempestade de 2025. Bronze polido. Palavras bonitas. Vazio político. Porque a verdade que ninguém gravou na placa era óbvia. A tempestade não matou por ser forte. Matou porque gerações inteiras haviam terceirizado a própria sobrevivência. Confiaram em alertas que falharam, em sistemas que desmoronaram, em promessas que nunca se cumpriram. Charlotte entrou no galpão onde Ethan reorganizava suprimentos. Fez a pergunta que todos faziam: isso vai acontecer de novo? Ethan parou, olhou para a esposa. A resposta era a mesma que sempre foi: tempestades não pedem licença. Sistemas não garantem proteção eterna. A única certeza é a incerteza. Mas, agora, ao menos, eles estariam prontos. O vento sempre volta. A infraestrutura sempre envelhece. O governo sempre prioriza. E você estará esperando ajuda ou criando a sua própria? Enid perdeu telhados, mas ganhou algo mais valioso: consciência. A próxima tempestade está se formando em algum lugar. A pergunta não é se ela virá. É se você estará pronto quando ela chegar. Esta é uma obra de ficção criada apenas para reflexão e entretenimento.